Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Pediatria Direta aqui no YouTube. Eu espero que aqui seja um local de troca de conhecimentos, para que a gente possa cada vez mais cuidar de uma forma mais correta dos nossos pequenos. Nessa primeira videoaula, eu vou conversar com vocês sobre as famosas infecções de vias aéreas superiores, ou seja, aquelas infecções que acometem o nosso trato respiratório extratorácico, que vão desde a cavidade nasal até a laringe. Hoje a gente não vai focar na laringe. Nós vamos falar um pouquinho do resfriado comum, das faringites, das otites e das sinusites. Vamos lá? Bom, vamos começar falando um pouquinho do resfriado comum. O resfriado comum nada mais é que uma nasofaringite aguda de causa viral. Diversos vírus podem causar o resfriado comum, como, por exemplo, o rinovírus, o coronavírus, o adenovírus, e na grande maioria das vezes a gente não tem que diferenciar qual que é o responsável, porque a evolução e a conduta são muito semelhantes, exceto em casos, por exemplo, de pandemia, quando o isolamento viral é importante, como acontece nesse momento com relação ao coronavírus. Mais importante, pessoal, é a gente entender a evolução desse resfriado comum. Então, normalmente, a criança inicia com um quadro de tosse, nariz entupido, coriza, aquela gargantinha vermelha, pode ter o olho lacrimejando e, muitas vezes, com um quadro de febre. E aí, desde já, é importante falar que, sim, o resfriado comum pode gerar febre. A febre geralmente é mais comum no início do quadro e tem uma duração que não costuma ultrapassar 72 horas. E isso é importante da gente entender, porque se tiver mais de 72 horas de febre, num resfriado comum, vale a pena investigar se não há presença de sinusite, otite ou outra infecção bacteriana secundária. Um outro conceito que é importante a gente esclarecer desde já é a questão de que sim, no resfriado comum também existe secreção espessa, amarelada. Lógico, normalmente, no início, você tem uma secreção mais hialina, mas em determinado momento, mesmo sem ter uma sinusite bacteriana, o resfriado comum pode apresentar uma secreção um pouco mais espessa. Então, não esqueçam disso. Bom, dito isso, o diagnóstico ele é clínico do resfriado comum. A criança ou o pai vai relatar para você o quadro, você vai ver um exame físico que tem aquele enantema de orofaringe, na rinoscopia você pode ver ali a região nasal um pouco mais avermelhada, você vai perceber aquela criança bem secretiva e você vai fazer o diagnóstico. Na hora do tratamento, a gente só vai prescrever os sintomáticos, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, se febre, né, ou seja, os antitérmicos, e a lavagem nasal com soro fisiológico, que é essencial para não acumular secreção e a bactéria crescer ali em cima. Além disso, pode orientar sim a criança a hidratar bastante, isso sempre é benéfico para a criança, e é muito importante a gente orientar os sinais de alarme, ou seja, orientar os pais a retornar ao consultório se a febre passar de 72 horas, se começar algum sinal de prostração muito significativa, se tiver sinal de desidratação ou ainda sinal de cansaço, como por exemplo pescoço afundando, barriga afundando, o nariz batendo igual a asa de borboleta. Se tiver qualquer uma dessas coisas, é para voltar no médico sim. E sempre lembre, pediatra não é vidente. Então a gente não tem como prever a evolução daquele quadro clínico, mas é nossa obrigação orientar aqueles pais da melhor forma possível. Agora vamos falar um pouquinho das faringites, que são as inflamações na orofaringe das crianças. Elas podem ter causas infecciosas diversas, mas as virais e bacterianas são as mais comuns. E aí é importante a gente saber diferenciar uma de outra, ou seja, diferenciar a etiologia, porque na faringite bacteriana um antibiótico vai ser necessário e na viral a gente não precisa entrar com esse antibiótico. Então como é que a gente vai diferenciar? As faringites bacterianas, elas geralmente acometem crianças maiores de 3 a 5 anos, porque o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o principal responsável pela faringite bacteriana, dificilmente coloniza a gargantinha de crianças menores, ou seja, menores de 3 anos. Então, ela geralmente aparece em crianças maiores de 3 a 5 anos. Junto com isso, a gente tem que lembrar que ela pode gerar aumento de linfonodo local, placa ou vermelhidão intensa na garganta, febre alta, petequias em palato. Então, essas características nos remetem à faringite bacteriana. Já a faringite viral, ela costuma cursar como? Além da gargantinha vermelha, que pode aparecer em qualquer idade, porque o vírus desde sempre está presente ali naquela criança, a gente tem que entender que ela também vai apresentar sintomas gripais. Então, olhos lacrimejando, tosse, nariz escorrendo, ou seja, aquela criança classicamente encatarrada.
Então, é importante a gente falar que a placa ela pode aparecer também em quadros virais, tá certo? Então, não é isso que vai definir se é viral ou bacteriano. Eu, particularmente, gosto de levar em consideração duas coisas. A questão da idade, então menor de 3 anos muito provavelmente é viral, e a presença de sintomatologia de quadros virais. Então, a presença de tosse, nariz entupido também fala muito a favor de quadros virais. Inclusive, uma outra coisa que lembra muito quadro viral, que a gente tem que pensar imediatamente, é a presença de aftas na boca ou de vesículas. Isso também é tipicamente de faringite viral. Agora, pode acontecer de você ficar em dúvida entre a faringite viral e a faringite bacteriana. Às vezes é uma criança que está ali com 4, 5 anos, tem placa na garganta, mas também tem uma coriza, e aí você fica na dúvida se é um ou se é outro. Nesses casos, vale a pena a gente lançar mão de uma ferramenta diagnóstica que é a coleta de secreção da orofaringe através de um suave e solicitar 2 exames. A pesquisa de streptococo, que a gente faz, que a gente chama de teste rápido para os streptococcus, e a cultura daquela secreção. E como que isso vai ajudar a gente? A pesquisa, o teste rápido dos streptococcus, ele sai ali em 20 a 40 minutos. E é um teste extremamente específico. Então, se ele vier positivo, você deve e está autorizado a tratar aquela faringite como faringite bacteriana. Se ele vier negativo, ele não é tão sensível. Então, não quer dizer que não seja uma faringite bacteriana. Mas aí é uma ferramenta a mais para você esperar o resultado da cultura sair e não entrar com antibiótico. Às vezes no seu hospital não vai ter esse teste, mas às vezes no laboratório do lado você consegue fazer esse teste. E vai ajudar, ou seja, vai ser uma ferramenta a mais nessa diferenciação. Como é que você faz o tratamento das faringites virais? O tratamento das faringites virais é igual ao tratamento de um resfriado comum. Lavagem nasal, hidratar bastante, antitérmico se tiver febre e fazer o quê? Sempre orientar os sinais de alarme de retorno no médico. É lógico, você pode também usar aquelas receitas caseiras. Um gargarejo, uma colher de mel se a criança for mais de 1 ano, também são boas opções. Já a faringite bacteriana não tem jeito, a gente tem que entrar com antibiótico. E aí a gente pode usar o grupo das penicilinas para fazer esse tratamento. Então a gente pode usar uma amoxicilina oral, por exemplo, que responde muito bem, ou ainda naquela criança que não tolera muito bem o tratamento por via oral, você pode aplicar uma bezetacil, ou seja, penicilina benzatina, que também vai ter uma resposta ótima e o pai não precisa ficar preocupado de ficar dando aquela medicação por dias seguidos naquela criança. Lembrando que se você for alérgico, ou seu paciente for alérgico a alguma medicação do grupo das penicilinas, a gente tem opções, como por exemplo os macrolídeos, como a azitromicina e a claritromicina, que também funcionam muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das sinusites bacterianas. Então as sinusites bacterianas vão se referir à infecção dos seios paranasais por uma bactéria. E aí é muito importante a gente entender que a gente tem que distinguir um resfriado comum, que normalmente tem algum componente de inflamação dos sinos, mas é de componente viral, de uma sinusite bacteriana de fato. É interessante a gente perceber o seguinte, essa sinusite bacteriana normalmente ela é precedida pelo resfriado comum, porque o acúmulo de secreção proporcionado pelo esse resfriado comum vai ser a base para a bactéria crescer ali. Então, é normal você ter um resfriado comum que evolui para uma sinusite bacteriana. Mas como que eu vou distinguir se eu estou só diante de um resfriado comum ou diante de uma sinusite bacteriana? Antigamente o pessoal fazia muito aquele raio-x de seios de face, mas isso hoje em dia é obsoleto, porque você não consegue distinguir se aquele velamento do seio é por vírus ou bactéria. Então não faz sentido pedir. Então o diagnóstico hoje é prioritariamente clínico, considerando a evolução do quadro. E aí você tem que estar atento a 3 variáveis. Primeiro, persistência dos sintomas. Se aquele quadro de resfriado comum está piorando, está ficando cada vez mais persistente, passando de 10 dias, pode ter certeza que ele deve ter um componente bacteriano associado. Então, passou de 10 dias, pensar em sinusite bacteriana. Segundo, a severidade dos sintomas. Se aquela criança tem 3, 4 dias de febre muito intensa, com uma secreção purulenta local, pode pensar que ali tem sinusite bacteriana. E a terceira é a piora do quadro após o 5º dia. Então, aquela criança que estava evoluindo com uma melhora ali daquele resfriado, com uma melhora da curva térmica, tem uma piora dessa curva térmica e intensificação da tosse e da secreção. Ali pode ter infecção bacteriana, ou seja, ser uma sinusite bacteriana. Então, lembrar dessas 3 coisas.
persistência por mais de 10 dias, sintomas muito severos e piora após o 5º dia. Uma vez feito o diagnóstico, a gente, para fazer o tratamento da sinusite bacteriana, a gente tem que saber quais são as bactérias mais comuns que geram esse quadro. E aí estão presentes o pneumococo, o hemófilos e a moraxella. Como a gente sabe que esses são os tratamentos mais comuns, o que a gente pode fazer? A gente pode tratar eles com a amoxicilina, que é uma ótima medicação para cobrir esses germes. De uma forma geral, pessoal, aqui no Brasil, exceto uma ou outra localidade, o pneumococo ele é sensível à amoxicilina. Então você não precisa associar o clavulanato de primeira. Ou seja, aquela criança que não fez uso de antibiótico recente pode começar com uma amoxicilina pura, ali de 8 em 8 horas ou 12 em 12 horas, mas de preferência de 8 em 8 horas, por 10 dias. O tratamento vai funcionar. A gente só associa o clavulanato em questão quando a gente sabe que existe uma resistência. Então, aquela criança que fez uso da amoxicilina com menos de 30 dias, tem um histórico de resistência, ou se no local que ela está tem um histórico de resistência à amoxicilina pura. Fora isso, pode fazer o uso da amoxicilina pura sem necessidade do clavulanato de associação. Além disso, orientar a lavar bastante o nariz daquela criança para que ela sinta um alívio e consiga respirar melhor e que aquele quadro tenha uma evolução mais benigna. Agora vamos falar um pouquinho sobre as otites. É importante a gente, desde já, diferenciar as otites médias agudas das otites externas. As otites médias agudas, elas são o quê? Elas são infecções que vão gerar sintomas agudos devido à inflamação na orelha média. Diferentemente da otite externa, onde a inflamação e a infecção acontecem no canal auditivo externo. A otite média aguda, ela tem uma fisiopatologia muito semelhante à da sinusite aguda. Por quê? Normalmente ela também é precedida por um resfriado comum. Na orelha média, ou seja, aquele local da orelha depois da membrana timpânica, a gente tem a tuba auditiva. E essa tuba auditiva é muito importante para quê? Para equilibrar a pressão nessa orelha média e ajudar a drenagem dessa secreção. Só que o que acontece? Essa tuba auditiva ela está conectada ali à nossa região da nasofaringe. E aí, quando você tem um resfriado comum, você tem uma obstrução nessa tuba e um acúmulo de secreção na orelha média por causa da disfunção dessa tuba. E aí, quem cresce ali? A bactéria. Como normalmente a secreção ela é refluída da região da nasofaringe, as bactérias que geram a otite média aguda são as mesmas da sinusite aguda. Então, pneumo, hemófilos e moraxella. E aí essa secreção vai acumulando, e a gente vai ver no exame físico o principal sinal ali no exame clínico da otite média aguda, que é o abalamento dessa membrana timpânica. Então imagina, aqui está a orelha média, acumulou secreção, essa membrana timpânica tende a abalar, além de ficar mais opaca e muitas vezes também de ter hiperemia. Então o diagnóstico da otite média aguda, ele vai vir através de uma anamnese, que vai ser bem clara, aquela criança com resfriado comum, que em vez de melhorar, começa a piorar e começa a queixar de otalgia, ou ainda, se ela for pequena, ela não queixa de otalgia porque ela não verbaliza, mas ela fica mais irritada. E no exame físico, você vai ver lá o nosso abaulamento ali da membrana timpânica. E aí você pode fazer o diagnóstico ali de otite média aguda. O tratamento, ele normalmente envolve antibiótico. Então, a gente não tem que dar antibiótico sempre, porque da mesma forma como existe uma sinusite viral, algumas otites são virais. E mesmo algumas otites médias agudas bacterianas podem ter uma autorresolução. Mas quando que a gente tem obrigação de dar esse antibiótico? Nas seguintes situações: menores de 6 meses, crianças toxemiadas, crianças com otite com febre muito alta, crianças com otalgia muito importante ou crianças com presença de otorreia, que é a saída daquele líquido depois de uma perfuração da membrana timpânica. Nesses casos, não tem jeito, a gente tem que entrar com antibiótico. Em alguns casos, a gente pode esperar. Em crianças entre 6 a 24 meses, com otite unilateral, sem nenhum desses sinais de alarme, a gente pode esperar. Ou em criança maior de 2 anos, com otite uni ou bilateral, mas também sem nenhum desses sinais de alarme. Nesses casos, a gente só tem que tomar o cuidado de reavaliar aquele paciente para ver se não evoluiu. Mas eu vou dar uma dica. Para quem estiver no pronto atendimento, como a gente não vai ver aquele paciente mais, ou pouco provável, porque não é o nosso paciente de consultório, que a gente pode ligar e saber como está, nesses
entra com antibiótico sempre que você perceber que a otite média aguda é o responsável pelo quadro clínico daquele paciente, tá certo? E aí, de novo, pode usar o grupo das penicilinas. Então, a amoxicilina é uma ótima opção, só sendo associada com clavulanato naqueles casos que você suspeita de resistência que eu já citei aqui. E aí, vamos falar um pouquinho da otite externa? A otite externa, ela é interessante, porque normalmente ela não tem esse quadro precedido por um resfriado comum. Essa hiperemia do conduto auditivo externo, ela se deve ou a algum trauma local ou à presença de água, de umidade em excesso. Então é muito comum aquela criança que veio de Caldas Novas, ficou nadando sem parar, começar uma otalgia. E ele vai relatar isso para vocês. E aí, na hora de você examinar aquele ouvidinho, diferentemente da otite média aguda, quando você vê aquele abaulamento da membrana timpânica, a membrana timpânica nessa criança com otite externa está normal. O que está hiperemiado é o conduto, ou seja, aquele canalzinho ali do nosso ouvido. Nesses casos, a gente pode optar por um antibiótico tópico, geralmente do grupo das quinolonas. Então, a gente usa muito o Otociriax, que a gente pinga, por exemplo, 3 gotinhas no ouvido de 12 em 12 horas por 7 dias daquela criança com otite externa, tá certo? Então é importante a gente diferenciar, porque a otite média aguda a gente não consegue fazer o tratamento tópico. Por que a gente não consegue fazer o tratamento tópico? Porque se eu pingar a medicação, ela não chega no local da orelha média, porque a membrana timpânica impede. Então não adianta, não vai ter nenhuma efetividade esse tratamento. A não ser em crianças, por exemplo, que tem aqueles tubinhos, ou seja, aqueles carretéis de ventilação ali colocado no ouvido, posicionado no ouvido devido à otite de repetição. Nessas, de fato, você tem um canal até a orelha média. E aí, o antibiótico tópico pode ser uma possibilidade. Agora, para finalizar essa aula de infecções de vias aéreas superiores, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu ouço muitas vezes colegas nossos de profissão, ou seja, médicos, falando que quando estão na dúvida se o quadro de via aérea superior é viral ou bacteriana, eles acabam entrando com antibiótico, porque eles pensam, mal não vai fazer. E é isso que eu quero desconstruir com vocês. Vou dar um exemplo muito claro disso. Imagine que você pegou uma criança com menos de 3 anos de idade, com a gargantinha vermelha com algumas placas, mas que contém todos aqueles sintomas gripais. Nariz entupido, tosse, olhos lacrimejando. Então a gente já sabe que é viral. Mas pode ser que o médico que atendeu aquela paciente fique em dúvida. O que ele vai fazer? Por via das dúvidas, vai entrar com antibiótico. Aí a gente vai fazer um parênteses. A gente sabe que todo quadro viral pode evoluir com exantema, ou seja, com aquelas lesões avermelhadas no corpo. Vamos supor que depois que aquela criança iniciou o antibiótico, que foi prescrito desnecessariamente pelo médico, ela pintou o corpinho dela todo de vermelho, ou seja, ela começou o exantema. E aí, como é que a gente vai diferenciar se é um exantema viral, ou seja, já faria parte do quadro, ou se é uma alergia à amoxicilina, por exemplo? Então é interessante a gente fazer essa reflexão que, por causa desse antibiótico que foi prescrito inadvertidamente, pode ser que aquela criança seja taxada o resto da vida como alérgica a algum tipo de antibiótico, que possa fazer falta lá mais para frente para ela. Então, pessoal, não vamos entrar com antibiótico, sendo que a gente sabe que aquele quadro tem a possibilidade de ser viral. Vamos tentar adquirir o conhecimento para que cada vez mais a gente possa fazer a distinção de quadros virais e bacterianos e não cometer esse tipo de iatrogenia. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor essas infecções de vias aéreas superiores para conduzir esses casos que aparecerem para vocês com mais segurança e clareza. Quem gostou desse vídeo, compartilha, dá um like no nosso canal e até a próxima.